de um polinômio de grau 3, e o primeiro que fizemos foi matar o término quadrático via a substituição. X vai para x menos o coeficiente do x quadrado. Isso levava uma cúbica geral em uma cúbica desse tipo, e essa cúbica a gente resolveu pelo método clássico. Mas a questão é, para encontrar raízes, o que descobrimos foi que precisamos. As raízes são explicitamente expressadas em termos de uma raiz cúbica e uma raiz quadrada. A gente tinha que tirar uma raiz cúbica, que isso não é surpreendente, mas tínhamos que tirar também uma raiz quadrada. Aparecia explicitamente uma raiz quadrada. Resolvimos uma quadrática no meio termo. Depois a gente começou a estudar quais são as propriedades da extensão. Tá? Se eu pego o corpo F, por exemplo, que seja o eu pego uma cúbica, tá? E seja F, seja essa cúbica, alfa, que seja uma raiz da F, nos complexos, por exemplo, e temos K, que seja o splitting field, sobre Q do polinômio F. Temos essa situação. Então, em K, o polinômio F se fatora como produto de três polinômios lineares com raízes diferentes. E, em particular, como alfa é uma raiz do F, tínhamos a extensão Q de alfa em K. Agora, se as raízes em K, aquele F se fatora como x menos alfa 1, x menos alfa 2, vamos supor que alfa é alfa 1, x menos alfa 3, e então expandimos esse polinômio e encontramos que isso é x ao cubo menos a soma dos alfa i x ao quadrado mais alfa 1, alfa 2, mais alfa 1, alfa 3, mais alfa 2, alfa 3, x menos alfa 1, alfa 2, alfa 3, o que dá um sistema de equações que é alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 é igual ao coeficiente de x quadrado, que é 0. Tá, alfa 1, alfa 2, mais alfa 1, alfa 3, mais alfa 2, alfa 3 é igual a P. E o produto é igual a menos Q. Que são os elementos do corpo. Então, isso imediatamente diz que o alfa 3 tem uma relação polinomial, não é algebricamente independente, com o alfa 2 e alfa 1. Ou seja, com certeza esse cara aqui já é o Q de alfa 1, alfa 2. Mas a pergunta é se esses dois são iguais ou não. A pergunta é se existe uma relação entre alfa 1 e alfa 2 algébrica. Sim, alfa 2 já está nesse corpo, esses dois corpos são iguais. Tá? Mas seja como for, o grau dessa extensão, como F é irredutível, o grau dessa extensão é 3. E o grau dessa extensão
pode ser 3, se esses dois são iguais, ou pode ser mais. É igual. Bom, se alfa 2 já está em Q de alfa 1, então é 3. Mas se alfa 2 não está em Q de alfa 1, quais são os possíveis valores para esse grau daquela extensão? A gente já viu que a extensão é uma extensão de Galois, porque o teorema é que o K é um splitting field sobre Q. Então, como é uma extensão de Galois, esse grau é igual à ordem do grupo de Galois. E o grupo de Galois de K sobre G, K sobre Q, estava incluído no grupo de permutações de 3 elementos, porque permuta as 3 raízes. Isso provamos, sempre age de jeito fiel. Então, é um subgrupo de S3 que tem ou 3 elementos, ou pode ser maior. Mas esse 3 tinha subgrupos de ordem 2, de ordem 3, ou tudo esse 3, que tem ordem 6. Então, esse grau é ou 3 ou 6. E são as únicas 2 possibilidades. Isso implica que esse grau aqui, o grau da extensão de K a Q de alfa 1, é ou 1, já são iguais, ou 2. Então, se a raiz alfa 2 não estiver nesse corpo, a raiz alfa 2 satisfaz uma equação quadrática nesse corpo. Isso explica por que na conta explícita a gente teve uma raiz cúbica, certamente, alfa 1 é uma raiz de um polinômio de grau 3 irredutível, mas para conseguir as outras, o único que precisamos é tirar uma raiz quadrada. Então vamos dar alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo do Artin é o clássico, é x cubo menos 2. Então, esse aqui tem uma raiz alfa, que é a raiz cúbica de 2. E as outras raízes são simples de encontrar. Se vocês pegam z, que seja e a la 2π por i sobre 3, uma raiz primitiva nos complexos, né? Que é o cubo seja 1, a raiz cúbica da unidade. Então, z a la k por alfa, com k igual a 0 até 2, são as 3 raízes desse polinômio. Então, o que estamos vendo, se a gente chama essa raiz de alfa i, alfa k, é que o Q de alfa 0 está em R. E o alfa 1 não está em R. Então, esse cara não pode estar nessa extensão. Pelo tanto, o grau se chama o K, que seja o splitting field daquele polinômio, de x ao cubo menos 2, o grau da extensão de K sobre Q é igual a 6. Estou naquela situação onde a segunda raiz não está nessa raiz. Porém, eu posso olhar o splitting field desse polinômio que está bem definido no corpo, seja f, que seja o corpo Q de z. Então, esse aí já é uma extensão de grau 2 sobre Q. Mas sobre esse corpo, o polinômio f ainda é irredutível. A raiz alfa 0 dá uma extensão de grau 3 sobre aquele corpo, e a raiz alfa 1 já está naquela extensão. Então, sobre esse corpo, o splitting field K é igual ao f de alfa 1. O f de alfa K para qualquer K. E o grau da extensão de K sobre f agora é 3.
Vamos fazer um outro exemplo. Vou fazer um exemplo diferente do que o Artin. Vocês podem olhar o... Talvez seja uma pergunta geral, quais são todos. Mas não deu tempo para pensar. Mas, então, um exemplo. Um exemplo um pouco mais geral. Olhem para a raiz alfa 1. Vamos pegar um z a la 7 igual a 1. Uma raiz primitiva da unidade, né? Z que seja E a la 2 pi por I sobre 7 nos complexos. Então, meu claim é que o polinômio f que seja igual a x ao cubo. Eu me reservo o direito de que seja errado esses números, mas vamos corrigir daqui a pouco. Para botar um que não seja... que tenha um coeficiente não trivial quadrático. Então, como que é? Acho que é... Tá, talvez devo corrigir, mas é mais de x quadrado menos 2x menos 1. Talvez o primeiro sinal esteja errado. Então vamos corrigir se dá certo ou não. Meu claim é que as raízes daquele polinômio são alfa 1 é igual a zeta 1 mais zeta 6, alfa 2 é igual a zeta 2 mais zeta 5 e alfa 3 é igual a zeta 3 mais zeta 4. Então vamos tentar fazer rapidamente isso. Então, a soma das raízes, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3, é igual a todas as raízes sétimas da unidade, exceto 1. Então, a soma das raízes é menos 1. Então, esse coeficiente está correto. Porque o primeiro coeficiente é menos a soma de todas as raízes. Desse polinômio aqui, o primeiro coeficiente era menos a soma de todas as raízes. Agora vamos pegar os produtos 2 a 2. Tá? Então, bom, vamos começar. Esse aqui por esse aqui. Então, esse é melhor escrever como z a la 1 mais z a la menos 1. Esse aqui como z a la 2 mais z a la menos 2. E esse aqui como z a la 3 mais z a la menos 3. Então, alfa 1 por alfa 2. Vamos fazer aqui. Alfa 1, alfa 2 é igual a z a la 3 por mais z a la menos 3, que é alfa 3. Esses são os términos assim. Agora faltam os términos cruzados, que tem z a la menos 1 mais z a la 1, que é alfa 1. Alfa 1, alfa 3 é igual, bom, mesma coisa, né? É z a la 4, que é z a la menos 3, mais z a la menos 4, que é z a la 3. Mais os cruzados, que são z a la menos 2, mais z a la 2. E finalmente, alfa 2, alfa 3 é igual a z a la 5, que é z a la menos 2, mais z a la menos 5, que é z a la 2. E aqui tem z a la menos 1 mais z a la 1. Então, a soma dos términos cruzados é igual a... Cada raiz apareceu duas vezes agora. Então, é menos 2. Esse apareceu com o sinal correto. O último produto dos três. Então, vamos pegar alfa 1 por alfa 2, que é esse aqui, e multiplicar por alfa 3, que é esse aqui. Então, agora tenho... talvez eu fiz errado a minha conta. Vamos ver. Então, zeta 3 por zeta 3 é z a la 6, que é z a la menos 1. Mais z a la menos 6, que é z a la 1. Então, fica sendo... Vamos fazer aqui o produto. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então, ficou zeta 3, mais zeta a la menos 6, esse é z a la 1, mais z a la menos 1,
Agora os cruzados. 1 mais 1 dá 2. Mais 2. E agora? Esse aqui que é alfa 1 e esse aqui é alfa 3. E a gente já tem aqui que é o que é alfa 1 mais alfa 3. Então fica mais z a la 3 mais z a la menos 3 mais z a la 2 mais z a la menos 2. E daí segue que alfa 1, alfa 2, alfa 3 é igual a... Quanto que deu? Deu 2 mais a soma de todas as raízes, que é 1. Tá correto então, o sinal tá. Tá, então esse polinômio tem essas 3 raízes. E a pergunta é o grau do splitting field, seja K o grau do splitting field, seja K o grau ou splitting field. De F sobre K, sobre Q. Qual é o grau daquela extensão? Qual é o grau de KF? A gente já sabe que para tuba cúbica o grau é ou 3 ou 6. Então estou perguntando para vocês. Qual é o grau daquela extensão? Então, de novo, quais são as únicas possibilidades? Como que a gente chegou a que a condição é ou 3 ou 6? Eu peguei meu corpo Q, eu agreguei uma das raízes do meu polinômio, essa extensão tem sempre grau 3, e a única coisa que pode acontecer é a outra raiz pertence a essa extensão ou não. Se a outra raiz pertence, tem uma extensão de grau 3, e se não pertence, tem uma extensão de grau 6, porque essa aqui é uma extensão de grau 2. Então, a única pergunta a fazer é, vamos agregar alfa 1, e a pergunta é se alfa 2 pertence ou não pertence à extensão por alfa 3. A extensão por alfa 1. Pertence, porque temos explicitamente equações que são satisfeitas entre alfa 1 e alfa 2. Por exemplo, peguem alfa 1 ao quadrado, vamos fazer aqui para não tirar aquele, alfa 1 ao quadrado, esse aqui é Z2 mais Z a menos 2, que é alfa 2, mais 2 vezes o produto cruzado. Então fica sendo alfa 2 mais, 2. Tá? Então isso expressa alfa 2 em termos de com uma relação polinomial com alfa 1. Ou seja, que alfa 2 já pertence à extensão por alfa 1, e certamente alfa 3 pertence sempre por essa equação. Então, o grau dessa extensão é 3. O F é o Q da raiz sétima da unidade. Correto, exatamente. É equatório x7 menos 1. Exatamente. De fato, esse é um jeito de provar que é a soma das raízes da unidade da 1. Mas tá. É olhar o polinômio x a la p menos 1. Tá? Muito bem. O caso tratado no ART é o caso de botar z que seja e a la 2π por i, acho que por 9. Desculpa. Sobre 9. Então, a raiz nona da unidade, talvez seja. E fazer a mesma coisa. Tá? Ou seja, olhar a alfa 1, que seja Z1 mais Z a menos 1, alfa 2, que seja Z2 mais Z a menos 2, e alfa 3, que seja Z4 mais Z a menos 4. Isso dá uma cúbica, de novo com coeficientes inteiros.
esse aqui talvez estou errado, mas podem controlar. Eu acho que isso dá x cubo menos 3x. Aqui eu tenho que pegar o produto desse e ver se dá mais ou menos 1. Eu vou chutar mais 1, mas não tenho certeza. Aqui, esse talvez vou botar assim. Depois a gente pode controlar. E de novo, essa é uma extensão pelo mesmo motivo. Né? Como tem essas mesmas raízes, alfa 1 e alfa 2, tanto faz qual seja a raiz da unidade, eles satisfazem sempre a mesma equação. Então, isso também é uma extensão de grau 3. A pergunta para vocês é como generalizar esse exemplo. Será que como que eu sei que é aquelas 3 raízes, se eu considero o polinômio x menos alfa 1 por x menos alfa 2 por x menos alfa 3, esse polinômio aqui, ele tem coeficientes inteiros. Então, para o primo p igual a 7, deu certo. O 9 não é um primo, também deu certo. Porque todos coprimos com ele. Então, a pergunta é assim, qual será um outro número que me permite fazer a mesma coisa com uma cúbica? Eu chuto que 14 funciona. Eu chuto que... Então, eu não sei. Estava pensando nisso quando estava descendo para aqui. Imagino que se a phi de Euler dá 6, dá para fazer isso. Como se fala a phi de Euler em português? Como que é? Se chama de phi? Tá. Tangent function. Tá. Então, acho que se a phi dá 6, dá para fazer exatamente esse processo e dá sempre uma cúbica. Né? Caso contrário, se vocês pegam todas as raízes da unidade, vão obter polinômios de grau maior, mas podem utilizar o mesmo argumento. Bom, isso dá extensões de grau 3. Mas, para mim, o importante foi que a gente aprendeu, do jeito abstrato, só olhando a essa situação, por que na conta que a gente fez explicitamente, com aquele truque de separar o x como 1 menos v, apareceu uma raiz quadrada. Mais ainda, a gente pode explicitamente encontrar qual é a raiz quadrada. Aquela raiz quadrada, se eu estou nessa situação, onde eu tenho uma raiz de um polinômio de grau 3, eu agrego ela, e as outras raízes não pertencem a esse corpo, então significa que existe um elemento de esse corpo aqui, que uma raiz quadrada dele está fora, ou um elemento desse corpo aqui, que é o quadrado, já está aqui. E esse elemento é único. Então vamos calcular ele. Então o que acontece? Quando eu estou na situação essa aqui, o que eu gostaria de estudar agora é quais são os corpos que entram dentro de cá, que entram dentro de uma extensão assim, Q, um corpo L e K. Tá? Então vamos pegar uma extensão que seja do tipo, seja K, o splitting field de um polinômio f, que está em f de x, irredutível, de grau 3. Então a gente já sabe que essa extensão é uma extensão de Galois. A gente já viu que para toda extensão, todo splitting field, as únicas duas situações que podem acontecer é que é uma extensão de grau 3 ou uma extensão de grau 6. Então estão duas situações. Essa extensão aqui é de grau 3 ou 6. E eu me pergunto quais são todas as possibilidades para L que esteja entre F e K. Tá? Quais são os possíveis L? A gente já viu que existe um teorema, não provamos, mas vimos que temos um teorema que tínhamos uma bijeção entre essas extensões assim e subgrupos dentro do grupo de Galois da extensão de K sobre F.
De novo, lembrem como que é essa situação. Dado um subgrupo H, a gente olha para qual é o corpo fixo pelo H dentro de K. Por exemplo, se o H for todo o grupo, o corpo fixo por todo o grupo de Galois é o F. É um corolário simples do que para uma extensão de Galois, a ordem do grupo é a ordem da extensão. Para o grupo H ser o grupo trivial, os fixos são tudo K. A volta é dada uma L, vocês me dão o grupo de Galois da extensão K dividido L, que é equivalente a quais são os elementos, é o subgrupo de automorfismos de K que fixa no L. Por definição, esse era o grupo de Galois da extensão K sobre L. Mas então, se eu tenho uma extensão aqui de grau 3, tá? Qual é o grupo de Galois daquela extensão? Se eu tenho uma extensão que é de grau 3, então o grupo de Galois é o grupo cíclico de 3 elementos. Uma extensão de Galois e o grupo que tem 3 elementos. Então aquele não tem subgrupos. Então para uma extensão de grau 3, que é o caso onde o meu polinômio é redutível, como todas essas que a gente já viu aqui, o grupo de Galois é o grupo cíclico com 3 elementos, tá, não tem nenhuma subextensão no meio. Mas para extensões de grau 6, eu tenho esse grupo de ordem 6, a gente já viu que é o grupo S3, o grupo simétrico com 3 elementos. E S3 tem diferentes grupos, tem 3 grupos diferentes de ordem 2, deixa que eu utilize a notação assim para o ciclo, a transposição dentro do S3. São 3 grupos de ordem 2 e tem um grupo cíclico de ordem 3 dentro, que é o grupo A3. Tá? Tirado por esse cara. Então, eu devo ter 4 subextensões da extensão F para K. Então, quais são aquelas 4 extensões? Essas aqui de ordem 2 são triviais de encontrar, porque a gente já sabe exatamente qual é a situação. É essa. Eu tenho meu corpo K, aqui eu tenho as 3 raízes do meu polinômio, e no meio eu posso botar qualquer das 3 raízes. Então vamos fazer isso assim. Então vou deixar isso que eu vou precisar depois. Então, dada nessa situação, em K esse polinômio se fatora em produto de lineares, e eu tenho F dentro de Q de alfa I, para tudo I, ou I igual a 1, ou 2, ou 3, e isso está dentro, está incluído, e não é igual a K, que é o Q de alfa 1, alfa 2, alfa 3, que é igual a Q de alfa 1, alfa 2, ou Q de alfa 1, alfa 3, seja como seja, mas aqui estou assumindo que essa extensão tem grau 6. Então isso me deu as 3 extensões de grau de grau 2. Tá? Essas são desculpa, de grau 3 aqui. Então a pergunta para vocês é: qual é a extensão que corresponde ao grupo cíclico? Dado uma extensão de grau 6, agora eu quero saber qual é a extensão que corresponde aqui ao grupo H ser o subgrupo desse 3 que tem que é gerado pela transposição cíclica. Então, essa aí tem... Como que é? Não, porque essa é uma extensão de grau 3. Então, Q de alfa I, essa extensão aqui, são 3 extensões diferentes, e essas 3 extensões diferentes correspondem via aquele mapa com os 3 subgrupos de S3, que são esses 3. Então, para esses 3, elas são aquelas.
lembrem que dessa extensão aqui segue trivialmente o seguinte, é que aqui eu posso olhar a ordem da extensão de L em F, e aqui eu posso olhar o índice do subgrupo H em G. Eu estou começando a crer realmente, a achar que sou disléxico. Nunca lembro se se escreve assim ou se escreve H em G, mas tá claro o que eu estou dizendo, tá? É o índice de H em G. E esses dois são iguais. Então estamos vendo isso. Quando H é esses três grupos, tá? O índice é 3 e é exatamente a ordem da extensão lá. Então agora estou procurando por um grupo que o H é o grupo cíclico em 3 elementos, o índice é 2. Então existe uma extensão de grau 2 desse corpo, F. E aquela extensão é única, porque só tem um subgrupo, o grupo S3, só tem um subgrupo de ordem 3, que é o grupo A3. Então existe uma única extensão de grau 2 da F que entra dentro dessa extensão. E uma extensão quadrática, que é de grau 2, ou seja, que a gente está agregando uma raiz quadrada a um número. Um polinômio de grau 3 imediatamente produz uma raiz quadrada de um número. Isso que é interessante, que a gente já sabia há 3 séculos. Mas agora eu pergunto para vocês, qual é aquela extensão? Como que a gente encontra aquela extensão? E a teoria Galois é fantástica, que dá isso de um jeito bem abstrato, né? Ou seja, esse grupo H, por definição, se eu já acredito nesse teorema, tem que ser o grupo de automorfismos de K que fixa o L. Tá? E a gente já sabe de elementos que estão em K. E qual é a ação do grupo do S3? Os 3 elementos que temos em K são alfa e is. Alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E o grupo de Galois age permutando eles 3. Então, o que estou procurando que o quê? É algum elemento tal que ele não seja invariante por tudo S3, mas seja invariante por A3. Esses são os elementos dele. Então, o chute é pegar alfa 1 menos alfa 2, alfa 1 menos alfa 3, alfa 1, alfa 2 menos alfa 3. E tentar entender como é a ação do grupo simétrico em 3 elementos nesse cara. Então, que propriedades tem esse cara? Vamos chamar esse cara de delta. Então, se eu ajo por uma permutação dos alfa 1, alfa 2 e alfa 3, então, uma permutação cíclica deixa fixo esse cara. Mas uma transposição muda o sinal. Então, esse cara aqui é invariante por A3, deixa fixo L, fixa delta, mas S3 não. Mas, então, esse é um cara que está em K, que está fixo por A3, e não pode estar em F. Porque se está em F, é fixo por todo o grupo de Galois. Mas ainda, o quadrado desse cara, não vou escrever, mas é o quadrado desse, o quadrado desse, o quadrado desse, claramente é fixo por tudo esse 3. Agora, aí já não existe mais aquele sinal. Então, esse quadrado está em F. Tá? Então, esse cara é um elemento que a gente está, que produz uma extensão de grau 2 que está dentro de K. Esses não são iguais, esses não são iguais, e esse aqui tem grau 2. Tá, então eu devia fazer uma conta, mas eu não vou fazer. Para isso eu trouxe um papel. Porque eu acho que senão não vai dar tempo para falar de polinômios simétricos. Mas então, se vocês pegam, a conta que eu devia fazer agora é a seguinte, tá? Claramente, esse delta está em K e não está em F, mas delta ao quadrado está em F. Tá?
Então a pergunta é, será que eu posso escrever esse delta quadrado em termos dos coeficientes do meu polinômio? Que eu tinha 0, p e q. Ou seja, expandir o que eu devo fazer é expandir delta quadrado, tá? E expressar em termos dessas três combinações. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 1, alfa 2, esse quadrático e esse cúbico. Daqui a pouco eu vou provar que é possível fazer isso. Tá? Se vocês fizerem isso, então vai ficar expressado o delta quadrado em termos de 0, p e q. Então, eu só trouxe aqui explicitamente. Delta ao quadrado, eu vou chamar esse cara de d. E esse cara, se vocês fizerem naquela expressão, vai sair que é igual a... Eu tenho um pouco mais geral. Acho que devo matar alguns desses aqui. Então fica sendo... o único que sobrevive é esse. Menos 4 é C2, que esse 2 aqui é P. Ao cubo. Nosso caso de P estava dando... Acho que sim. Sim. Menos 27 S3... Q ao quadrado. Então esse é o discriminante da cúbica. Se vocês fizerem naquela expansão, a gente vai fazer, vou provar que é possível, vou escrever uma muito mais geral. Mas a questão é a seguinte. O que a gente provou é que se para um polinômio f de x igual, daqui a pouco eu vou escrever o geral, mas x quadrado mais p, eu vou ter um menos aqui, um mais, menos 4, então aqui é mais p x, e aqui eu botei menos 27, tá, menos q. Acho que tanto faz aqui se eu trocar p por mais q. Seja k o splitting field. De f sobre f seja q. Então, o grau de k em q é igual a 3 ou 6. E agora simplesmente se d ou d pertencem ou não a corpo. Então, não, d é sempre um corpo. Se d é um quadrado... então, o grau é 6, se d é 3, se d é um quadrado em df, e caso contrário, não é. Então, podemos checar se é que eu fiz correto aquela coisa, se é que eu encontrei... tá, tanto faz aquele sinal, porque o discriminante não muda com esse sinal. Mas... se isso foi correto, a gente pode tentar testar isso. Ou seja, aqui eu tenho P é igual a menos 3. Então, aquele discriminante de sai 3 ao cubo por 4. Alguém pode calcular isso rápido? 27 por 4, quanto que dá? Quanto? 108. Menos 27. É 27 por 3. Tá, que isso é 81. 9 ao quadrado. Tá? Que é exatamente a situação. Eu acho que eu troquei exatamente a situação, né? Ou seja, quando D é um quadrado em F... tá exatamente. Ok, tá correto. Bom, o meu é um pouco mais complicado, né? Porque no meu exemplo, o problema é que o meu polinômio, quando eu fiz isso aqui, o meu polinômio tem um termo da forma x quadrado. Então o jeito é tirar menos x por x menos 1/3 e tentar expressar aquele, ou encontrar o discriminante da cúbica geral, que eu vou escrever daqui a pouco. Mas antes disso, vamos continuar com a teoria Galois. Não quero ficar sem tempo como a última aula. Então,
um problema interessante é o seguinte. Tá? O que estamos vendo é que o grupo de Galois de uma extensão, eu tenho uma extensão assim, imagina que é uma extensão de Galois. Então, o grupo de Galois, de K sobre F, como essa é uma extensão de Galois, e tínhamos um teorema que falava que toda extensão de Galois é o splitting field de algum polinômio, então seja F, o polinômio em f de x, que esse corpo é um splitting field, então aquele grupo de Galois permuta as raízes do f. Tá? Então sejam alfa 1 até alfa n, as raízes do f, em K. Então esse cara é um subgrupo do grupo simétrico em N elementos, que eu vou escrever agora como o grupo de automorfismos do conjunto alfa 1 até alfa n. E a pergunta é, quais são os grupos que aparecem como grupos de Galois? E esse é um problema interessante. Na realidade, eu desconheço o status daquele problema. Esse problema é conhecido como o problema inverso de Galois. Se eu te dou um grupo finito, todo grupo finito é um subgrupo do grupo simétrico, age nele mesmo, por exemplo. Então, se eu te dou um grupo finito, será que é o grupo de Galois de alguma extensão de corpos? Então, vocês podem pegar a lista. Um dos teoremas mais horríveis da matemática é a classificação de grupos finitos simples. Ninguém entende, ninguém vai entender nunca, mas estão classificados. Tem uma lista de grupos finitos com várias famílias infinitas de grupos que são simples e um conjunto finito de grupos finitos simples que são chamados esporádicos. Até onde eu lembre, provavelmente seja errada a minha afirmação, mas então todos os grupos simples já são conhecidos se são ou não são grupos de Galois de alguma extensão, exceto um deles, que é o grupo de Marty, o grupo M24. Que provavelmente, quando eu fale no final do curso, eu fale alguma coisa sobre esse grupo. Esse é um dos esporádicos, que é simples, e eu acho, pelo menos até há alguns anos, não era conhecido se o M24 era ou não era um grupo que aparece como extensão de Galois. Então é um problema difícil entender quais são os grupos que aparecem como extensões de Galois, tá? Como grupos de Galois de alguma extensão. Então, pelo menos hoje, vamos provar que o grupo simétrico em N elementos aparece como grupos de Galois. Já vimos que o grupo simétrico em 3 elementos aparece como grupo de Galois. E o grupo simétrico em 2 elementos aparece como grupo de Galois. O grupo simétrico em N elementos aparece como grupos de Galois. Então, vamos provar isso, tá? Mas, claramente, para isso, a gente precisa estudar como é a ação, tá? Como o K se escreve como polinômios nessas N variáveis. Eu gostaria de entender como é a ação do grupo simétrico em N variáveis no conjunto de polinômios em N variáveis. Tá? Devo entender isso porque essa é a ação do grupo simétrico em K. Tá? Então, isso é o que vamos estudar agora, que é, talvez eu deixe esse polinômio aí, que é o que fizemos a conta quando eu cheguei no... Então, lembrem que esse vinha de uma extensão de grau 3. Bom, então, o grupo simétrico Sn age em f de x1 até xn. Eu já defini a ação de grupos aqui em conjuntos. Eu defini uma ação à esquerda ou à direita? Vocês se lembram? À direita? Shit. Ok. Então, para que o grupo se o grupo age à direita, então como é a ação? Dado um sigma aqui, tá? Peço desculpa por ter definido à direita, então vai ser exatamente o oposto do que na bibliografia do Artin, por exemplo. Então, dado uma permutação de n elementos e um polinômio f aqui, então sigma de f de x1 até xn é igual a f de x de sigma de 1 até x de sigma de n.
Então, devemos checar que isso dá uma ação à direita. Normalmente na literatura botaria sigma inverso para ter uma ação à esquerda. E a pergunta é, quais são os polinômios invariantes? Tá? Então, definição. Deixa que eu dê uma definição geral primeiro. Seja G um grupo finito, a definição essa não precisa de ser finito sequer. Vem um F espaço vetorial de dimensão finita. Não precisa ser de dimensão finita. Um F espaço vetorial. G, L, V é igual ao grupo de automorfismos lineares de V. Uma representação de G, um G módulo, ou uma representação de G, é um morfismo de grupos de G para GLGV. Uma representação, ou uma ação de G em V é um morfismo de grupos de V para GLV. Isso é o mesmo que uma ação de G em V à esquerda. Isso aqui é a mesma coisa que uma ação, agora vamos escrever aqui, equivalente a uma ação de G em V, do jeito que eu defini antes, como uma ação de conjuntos. Uma ação de G em V para V, agora à esquerda. Se vocês quiserem na direita, tem que botar aqui o grupo G com multiplicação oposta. Mas isso aí dá uma ação de G em V à esquerda. Vocês podem adivinhar qual é a definição de ação à esquerda, dado que eu dei à direita, com uma condição extra. Essa foi uma ação de conjuntos. Mas como eu escrevi todos os diagramas como diagramas comutativos, eu falei mesmo, você pode pegar variedades aí. Então agora a ideia é utilizar o fato de que esse V tem uma estrutura linear. Está na categoria de F espaços vetoriais. Então o que eu gostaria é que para cada elemento A em G, tá? Se eu utilizo o mapa que vai de V em V, que é dado por V vai para, se eu chamo essa ação A, eu chamo aqui, vou pegar um G em G, então a de G, V, vou pedir que esse mapa seja um mapa linear. Seja um automorfismo F linear de V, tá? Que é o GL de V. Então, uma representação é o mesmo que uma ação em V por morfismos lineares. Então, isso aqui não dá uma representação porque a ação está sendo à direita. Mas então, o grupo SN, o espaço vetorial V é o espaço de polinômios em N variáveis. Xn. E a ação de G em V, a representação é, vou escrever agora sigma em G, F em V, sigma de F, e agora sim preciso que seja à esquerda, é o polinômio em N variáveis, que é o F de X sigma inverso menos de 1 até X sigma inverso de N. E eu preciso desse inverso aqui para ter uma ação à esquerda. Tá? Pelo fato de que quero que S seja um morfismo de grupos e não um morfismo de grupos de G oposto para S. Tá? Ou é o mesmo que pegar a transposta dessa matriz aí. Bom, isso dá uma representação.
Em geral, dada uma representação do grupo, para G, L de V, os vetores fixos V de G, por definição, são os vetores V em V, tal que G agindo em V é igual a V. Essa aqui quer dizer, para todo elemento G em G, A de G, V é igual a V. E de agora em mais, se eu falo de ações de grupos em V, eu vou escrever a ação de G em V como G agindo em V. Tá? Isso não deve causar confusão. Isso claramente é um subespaço vetorial de V. Se dois vetores são fixos, a suma é fixa. Então, esse é um subespaço vetorial de V. E no caso que a gente tem interesse hoje, é S, muito provavelmente não finalize, para o grupo G, sendo o grupo simétrico em N elementos, e o V, o espaço de polinômios em N variáveis, estou interessado em entender quais são os vetores simétricos, os polinômios simétricos. Tá? Então, esses aqui são polinômios que, quando eu permuto as variáveis, ficam fixos. Então, vamos construir algum deles imediatamente. E aqui temos, em 3 variáveis, 3 polinômios que são invariantes por permutações das 3 variáveis. Tá? Então, vamos generalizar essa situação aqui. Eu vou definir a definição. Eu não quero apagar isso. Então, primeiro vou escrever. Então, S0 é igual a 1. Esse é um polinômio que é invariante. S1 é igual à soma de xi, de i igual a 1 até n. Esse claramente é invariante. S2 é igual à soma de xi, xj, com 1 menor ou igual que i, menor que j, menor ou igual que n. E assim, até Sn, que é igual a x1 até xn. Tá? O grau de Si é igual a i. E todos eles, obviamente, são simétricos. Vamos provar isso daqui a pouco também. Mas é claro que são simétricos. Então, esses polinômios são chamados, agora se posso apagar isso, são chamados de funções simétricas elementares. São funções simétricas elementares. De novo, eu devia ter procurado a literatura em português antes, não tenho certeza se é assim. Se alguém sabe me dizer se em espanhol são chamados desse jeito, pelo menos. Ah, fantástico. Vou continuar chamando funções, porém. Mas tá. Então vamos que em espanhol pelo menos é correto. Obrigado. E o teorema é os polinômios simétricos nas variáveis x1 até xn são polinômios nos polinômios S0, S1 até Sn. Então, teorema. Para tudo, f pertence a f de x1 até xn invariante pelo grupo simétrico, existe um único polinômio φ em n variáveis, em f de, vou utilizar outras variáveis só para, formalmente são n variáveis diferentes, de z1 até zn, só para não confundir, tal que f de x1 até xn é igual a φ de S1 do xi até Sn do xi. Então, que exista um φ significa que eu posso expressar qualquer polinômio invariante por combinação, como um polinômio entre eles,
e que seja único significa que entre esses polinômios não existe nenhuma relação polinomial. Então esse é o polinômio esse é o teorema que eu gostaria de expressar. É o que eu gostaria de provar hoje. No interim da prova desse teorema, a gente vai provar que o grupo simétrico em N elementos aparece como grupo de Galois numa extensão. Mas vamos ver que é o que esse teorema implica nos primeiros casos, né? Ou seja, vamos pegar polinômios invariantes em uma variável. Então, pelo grupo simétrico em um elemento, não tem nada a provar. Em f de x, S1, que é x, claramente é uma base. Então, para n igual a 1, é simples. Para n igual a 2, já tem alguma coisa a provar? Então, para n igual a 2, tá? Talvez eu devia fazer isso. Vamos fazer em geral primeiro. Vamos definir uma coisa em geral antes. Deixa eu dar um polinômio simétrico que eu vou chamar de discriminante. Então, se a gente pega o produto de todos os xi menos xj com 1 menor ou igual que i menor que j menor ou igual que n ao quadrado, que esse foi exatamente o que eu fiz para n igual a 3. Esse cara aí é invariante pelo grupo simétrico. O único que devo provar, o grupo simétrico é gerado por transposições, então a única coisa que eu devo provar é que se eu transponho i com j, esse cara fica fixo. E isso está claro, a causa do quadrado. Se eu não tiver o quadrado aqui, então não seria invariante. Tá? Foi exatamente a situação que a gente teve que controlar antes. Então esse cara aqui é chamado de discriminante, e esse cara pertence a aquele f de x1 até xn, Sn. Então o teorema diz que eu posso expressar aquele d como um polinômio no CCI. Para n igual a 1 é trivial. Para n igual a 2 é fácil, a gente pode fazer. N igual a 3 eu não vou fazer. Então, para n igual a 1 é trivial. Para n igual a 2, que o que é? Então, para n igual a 2, esse cara aqui é simplesmente x1 menos x2 ao quadrado. Não tem mais nada a fazer. Que esse aqui é igual a x1 quadrado mais x2 quadrado menos 2 vezes x1, x2. Que essa é igual a x1 mais x2 ao quadrado menos 4 vezes x1, x2. Que isso é igual a S1 ao quadrado menos 4 vezes S2. Tá? Então, por que é que esses SIs são simétricos? Para ver de onde que aparece aquela expressão em duas variáveis. Os SIs são simétricos porque a gente olha para o polinômio f... talvez... Sim, o CCI se expressa em termos de x. Então, isso talvez seja um pouco confuso, mas vamos utilizar uma outra variável, y. F de y que seja o polinômio y menos x1, y menos x2, até y menos xn. E esse cara aqui é y a la n menos S1 dos xis por y a la n menos 1 mais S2 por y a la n menos 2 menos S3, etc, 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 mais ou menos Sn. Então, claro, por y a 0. Então, esses S's aparecem como coeficientes de esse polinômio, tá? No splitting field, onde esse polinômio tem as n raízes diferentes. No caso de duas variáveis,
estou vendo que o discriminante é exatamente, no caso de um polinômio genérico quadrático, é o discriminante da quadrática. E eu devo tirar uma raiz quadrada desse cara para ter uma extensão de grau 2. No caso de esse mesmo discriminante D, que está aqui, geral, para uma cúbica não pode ser aquela. Tá? Porque esse aqui era o discriminante de uma cúbica muito particular, que era quando, para uma cúbica geral, aqui teria x ao cubo, S1 ao quadrado, S2, que aqui é chamado de P, mas S3 que é chamado de Q. Então aquele era o discriminante no caso que S1 for zero. Em geral, tem que fazer aquela conta, que é expandir aquele produto. Esse cara aqui tem grau 6, dá para fazer a conta na mão, mas leva tempo. Então eu trouxe o papel, que eu acho que eu já joguei fora. Não, tá por aqui. Então no caso, n igual a 3. E acabei de apagar o polinômio. Guardei o polinômio aquele toda a aula e apaguei ele. Mas tá, no caso n igual a 3, o discriminante D é igual a S1 ao quadrado, S2 ao quadrado, menos 4 vezes S2 cubo, menos 4 vezes S1 cubo, S3, menos 27 vezes S3 ao quadrado, mais 18 vezes S1, S2, S3. Eu comecei com um polinômio que era um polinômio que tinha as raízes sétimas da unidade, e a gente pegava z1 mais z menos 1, z2 mais z menos 2, z3 mais z menos 3 como raízes, e aquele polinômio era o x ao cubo. Alguém que me... Tá, aqui é mais ou menos 1, tínhamos um menos 2 vezes x. Alguém lembra qual era o polinômio? Alguém tomou nota do polinômio? Tá, então não vou fazer a conta de novo. A soma das três raízes dava menos 1. Mais x ao quadrado. E menos 1 aqui? E esse era um menos 2? Tá, obrigado. Então aqui temos S1 igual a menos 1. S2 igual a menos 2. E S3 igual a mais 1. Então, aquele D dá 4 menos 4 vezes 2 por 8 dá mais 32, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, por esse 3 é mais 4, menos 27 vezes menos 27, 1 cubo, mais 18 pelo produto das 3, que dá mais 18, mais 36. E pelo amor de... que dê um quadrado. Então, aqui eu tenho 40, 76 menos 27. Quanto que dá isso? 49, muito bem. Que é um quadrado. Por isso que como é um quadrado em Q, aquele cara é uma extensão de grau... O splitting field daquele polinômio é uma extensão de grau 3. Bom, então vamos provar esse teorema aqui. A prova do teorema é por indução. Prova do teorema. Vamos fazer indução no número de variáveis. N. E claramente com n igual a 1 não tem nada a provar. Tá? Então, passo indutivo inicial não tem nada a provar. A primeira observação é que temos um mapa de funções simétricas em n variáveis para funções simétricas em n menos 1 variáveis. Temos um mapa de f de x1 até xn para f de x1 até xn menos 1, que leva um polinômio f do xis no polinômio f de x1 xn menos 1
0. E se um polinômio é simétrico, ele fica simétrico. Esse mapa preserva a ação desses grupos simétricos. Como que é? O grupo simétrico em n-1 elementos está dentro do grupo simétrico em n elementos, identificando esse cara como grupo de automorfismos do conjunto x1 até xn-1, que é um subconjunto do conjunto x1 até xn. Então, o grupo simétrico em n-1 elementos age nesse espaço, por definição, e esse mapa comuta com aquelas ações. Portanto, um polinômio que seja simétrico aqui vai para um polinômio simétrico aqui. Então, em esse mapa, vamos escrever esse cara aqui como f barra. Tá? Em particular, aquele mapa aplicado aos SIs está dizendo que os SI barra, tá, são de i igual 1 até n-1, são polinômios simétricos em n-1 variáveis. Claramente, Sn barra não faz, é 0. Então, é simétrico, mas estou botando xn igual a 0. Então, é 0, é um polinômio simétrico, mas não é muito interessante. E por indução, eu posso assumir que qualquer polinômio em n-1 variáveis é expressável como um polinômio nessas polinômios aqui. Tá? Então, por indução, o polinômio existe, um polinômio φ, que está em f de z1 até zn-1, tal que f barra é igual ao φ de S1 barra até Sn n-1 barra. Tá? Então, a gente o que tem que chutar é que o φ de S1 até Sn talvez funcione. Tá? Então, a comparação a fazer é que o que é o φ de S1 até Sn, tá? Mas como S1 dos xis, de todos os xis, até Sn de todos os xis. Esse φ não depende de Sn. Então, posso agregar uma extra variável aqui, olhar esse cara como um polinômio n variáveis e que não depende da última. Vou me permitir agregar essa anotação. Então, esse cara aqui não funciona, mas qual é a propriedade que ele tem? Que se eu olho a f de x1 até xn, menos esse cara, esse aqui é um polinômio n variáveis, tá? E se eu aplico barra desse cara, tá? Esse aqui virou f barra e esse aqui virou s, que está aqui. Portanto, e esses dois são iguais. Portanto, esse cara aqui é 0 e é a função constante 0. Tá? Então, qual é o núcleo desse mapa? O núcleo do mapa que leva f para f barra, certamente são todos os polinômios que são múltiplos de xn. Tá? O único que estou fazendo é xn igual a 0. Então, quer dizer que esse cara aqui é um múltiplo de xn. É um múltiplo tá certo? E agora pode fazer indução pelo grau. Então agora fazem indução no grau e pronto. Isso prova que existe o φ. O que não prova é a unicidade. Então agora temos que provar que aquele φ é único. Esse eu deixo para vocês.
que o φ é único é a mesma coisa, também é indução no grau de φ. Se tiverem dois φ's que fazem a mesma coisa, então tira na última variável, significa que o φ é múltiplo da última variável, e a última variável é x1 até xn, que não é um divisor de zero, então significa que dividindo por esse cara, obtém um polinômio de grau menor, que é, fazendo indução de novo no grau. Então a prova é exatamente a mesma, para provar a unicidade do φ. Em particular, hoje eu vou devolver o tempo que tirei da última aula. Em particular, a gente provou o seguinte. Quase, ainda não finalizamos de provar. Mas o mesmo teorema, esse que está aqui, vale, por isso que eu guardei funções simétricas, vale para funções racionais. Uma função racional, posso fazer assim, o grupo Sn age em f de x1 até xn, permutando as variáveis Então tem que provar que essa é uma função racional se a f for uma função racional, ou seja, se a f é g de h dividido h com esses dois caras sendo polinômios, devo provar que aquele cara é a mesma, é uma função racional, mas isso é óbvio porque sigma f então é igual a sigma g dividido sigma h, e cada um desses dois são polinômios em n variáveis, então isso é uma ação do grupo simétrico em funções racionais em n variáveis, e o mesmo teorema vale. Tá? Teorema f para tudo, f está em f de x1 até xn, invariante pelo grupo simétrico, existe uma função racional φ que está em f de z1 até zn, tal que, e existe uma única função racional, tal que φ de S1 do xis até Sn do xis é igual a f do xis. Então a prova desse teorema é o mesmo teorema que esse, só para funções racionais. Então a prova peguem uma f que seja invariante. Invariante. Então, meu claim é o seguinte. Vamos construir primeiro uma função invariante dado o h. Mas é uma técnica geral, para grupos finitos em geral. Então, para isso eu vou escrever, porque uma coisa que é a primeira técnica que a gente vai estudar quando estudamos representações de grupos. Talvez eu não devolva o tempo. Então, lema seja, agora sim precisamos de um grupo finito. Ou seja, G é um grupo finito, V é uma representação, então existe uma projeção de V para os invariantes. Os invariantes são um subespaço de V. Então, uma projeção é um endomorfismo de V, que a imagem seja VG e que dentro de VG a restrição para VG é a identidade. Tá? Então, existe uma projeção, que a projeção é trivial, leva um vetor V para a suma
sobre G em G. Apa. Aqui tem uma sutileza que eu gostaria que algum de vocês me fale. Para a soma de G em G, do G agindo em V. Então, certamente, esse mapa assim é um mapa que cai nos invariantes. Porque que é o que é? Vamos ver que esse vetor aqui é invariante. Tá? Então, se H está no grupo G, H da suma de G por V é igual a suma de H agindo em G agindo em V. Como essa é uma ação esquerda, essa é a mesma coisa que a soma de H por G agindo em V, e isso é a soma de G agindo em V. Então esse vetor é invariante. Por que isso não é uma projeção? Tá? Eu defini um mapa de V para V e G. Claim, isso não é necessariamente uma projeção. Para ser uma projeção, se V é invariante, devia ser identidade, devia ser igual a esse cara aqui. Mas se V é invariante, esse aqui é um múltiplo de V. Tá? Para cada elemento de G, eu tenho G por V. Então aqui eu devo dividir pela ordem do grupo. E o problema é... tá certo. Estou finalizando. O problema é que, para dividir pela ordem do grupo, eu preciso que esse número exista no corpo. Então, seja G um grupo finito, V uma representação e a característica do corpo que não divide a ordem G. O G não divide a característica do corpo. Em particular, eu vou pedir que a característica seja 0. Tá? Mas o único que a gente precisa é que G a menos 1 exista em F. Então, naquele caso, isso aqui é uma projeção. Isso é geral. Então, utilizamos... E esse é o jeito de construir os invariantes. Os invariantes são sempre fazendo promédio. A mesma coisa funciona para qualquer grupo onde vocês conseguem fazer essa soma. Se o grupo é compacto, você pode pegar uma integral. Se o grupo é de Lie, se o grupo é algébrico, você pode fazer uma coisa que seja como uma soma. Tá? Mas para grupos gerais não dá. Nesse caso, a gente tem um grupo finito. Então, dado esse H, o que eu vou fazer é construir H como a soma de G em Sn. Aqui não estou me preocupando com que seja o mesmo H. Está Sn de sigma. São permutações de sigma por H. Tá? E agora esse cara é invariante. É invariante pelo grupo. Então, o que eu vou fazer é multiplicar e dividir por aquele H. Tá? Então, que eu quero H por F menos G. Então, agora, esse cara é um polinômio. Opa! Aqui eu fiz um erro. Porque eu não quero pegar... Neste caso particular, eu não vou fazer a soma, vou pegar o produto. Senão, não vou obter esse caso. Vou pegar o produto de todos aqueles polinômios. Tá? Para que esse aqui seja um polinômio. Tá? Um dos fatores é sigma sendo a identidade, que é o H. Então, agora, esse cara aqui é um polinômio. Não sei se x que é invariante. Pelo tanto, esse cara, existe um polinômio φ nos simétricos que é invariante. E agora dividem tudo por esse H, que era um polinômio nos simétricos. Isso implica que o F se escreve como uma função racional nos simétricos. Tá? Porque esse aqui se escreve como φ dos SIs. E agora dividem por H, e esse φ dividido H é uma função racional nos SIs. Pronto. Então, finalizamos. Dado esse teorema, o que a gente vê é que temos uma extensão de corpos, que é o F
dos x1 até xn invariante pelo grupo simétrico, a gente já viu que isso é a mesma coisa que funções racionais nos S1 até Sn. Isso está dentro do corpo de polinômios em x1 até x... desculpa, não polinômios, do corpo de funções racionais de x1 até xn. Isso aqui é uma extensão de corpos. Tá? E esse aqui é uma extensão de Galois. Por quê? Porque essa extensão era o splitting field, aonde o polinômio com coeficientes e nesse corpo, que era o polinômio f de y igual y a la n menos S1 y a la n menos 1 mais S2 y a la n menos 2, etc. mais menos Sn. Por definição, esse é um polinômio e o splitting field desse polinômio é o lugar onde esse cara se escreve como o produto do xi, do y menos xi. Tá? Das raízes. Tá? Então esse cara se escreve como um produto de lineares nesse corpo. Então essa é uma extensão de Galois. Pelo tanto, a ordem dessa extensão é a ordem do grupo de Galois. Vou chamar esse cara de K. Esse eu não posso chamar de F, então vamos chamar esse cara de L. Esse é o grau da extensão. Qual é o grupo de Galois dessa extensão? Por definição, a gente está vendo que o grupo de Galois age permutando as raízes desse polinômio. Tá? Então, é um subgrupo do grupo simétrico em N elementos, que são as raízes desse polinômio. Por um outro lado, por definição, a gente tem para todo elemento do grupo simétrico, as permutações aparecem como um automorfismo. E as raízes são diferentes. Então, todas as permutações aparecem no grupo de Galois. Ou seja, que esse grupo de Galois é Sn. E isso é n fatorial. Então, exercício, ver que o grau dessa extensão é n fatorial sem utilizar o teorema Galois. Que não é trivial. Mas tá. Então, Sn aparece como grupo de Galois de uma extensão. Deixo com vocês que ele quer marcar uma monitoria. Se tiverem problemas, se tiverem interesse em resolver exercícios. Ele sabe mais do que eu de qualquer dessas coisas.